A inteligência emocional é um conceito da psicologia que descreve a capacidade de uma pessoa saber lidar com os sentimentos. Segundo pesquisas de uma empresa que avalia o desempenho de carreira profissional, 90% dos funcionários mais bem avaliados por seus empregadores sabiam administrar seus sentimentos e conviver bem com os desafios da profissão. E tinham ainda bom relacionamento em equipe. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o coach José Campos, que vai esclarecer as nossas dúvidas sobre esse assunto e dar dicas também de como ter a inteligência emocional. E você, mais uma vez, lembrando, nessa quarta-feira, olha, sexta-feira, né? O tempo passa rápido. A gente está ao vivo e você pode participar aí, mandando sua pergunta, seu comentário. Tudo bom, querido? Obrigada por ter vindo. Alegria. Saudade de você, do Eliazar, né? Que bom estar aqui falando de um tema que é super atual, falar de carreira. As pessoas hoje estão buscando, Márcia, voltar ao trabalho, de alguma forma, alguns manter o trabalho. Então, Verdade. Falar de emoção, inteligência emocional é muito importante. Muito importante, com certeza. Eu acho que a gente já pode começar até falando que vocês vão dar um curso sobre isso, não é isso? Sim. Dia 5 de março? Eu e Carla vamos estar falando sobre inteligência emocional com um diferencial. Nós vamos medir essa inteligência emocional numa base americana que fica sediada na Califórnia, de uma das maiores organizações especializadas nisso, nesse segmento. É uma organização hoje que presta serviço para grandes corporações, o governo americano, Microsoft, ONU inclusive. Né? Olha que interessante. E esse curso, a proposta dele é fazer um link do resultado desses relatórios com família, olha o desafio das emoções na família. Com né? certeza. Espiritualidade. Vamos falar também de carreira e de negócios para o mundo dos empreendedores. Ou seja, em todas as áreas, né? A gente precisa, com certeza, porque nós nos relacionamos com Deus, conosco mesmo com as pessoas, no ambiente familiar, ou seja, no ambiente de trabalho, ou seja, é importantíssimo para a gente como pessoa e desenvolver nas nossas relações, não é? Sim. Você trouxe um dado no início que é importante ressaltar. As empresas também já constataram um fenômeno, que é o seguinte: as pessoas hoje são contratadas pelo currículo, pela capacidade técnica, mas em sua maioria, principalmente nas funções mais executivas, nas funções de liderança, elas são demitidas por incompetência emocional. É verdade. Às vezes a pessoa tem um excelente currículo, estudou nas melhores universidades, é fantástico o currículo dessa pessoa, mas quando lida com o dia a dia, com esse ambiente corporativo da pressão, dos colegas, muitas vezes de equipes que são colaborativas, outras não. E é aí que a inteligência emocional é testada. Ah, é verdade. É muito testada. Muito testado o tempo todo, né, José? Todo. Bom, a gente até falou ali que é um conceito da psicologia, a inteligência emocional, mas eu queria que você conceituasse um pouco mais para a gente, para o pessoal que está em casa, que de repente ainda não conhecia esse termo, talvez conhecia um pouco conceitos e palavras que têm a ver com isso, com esse assunto, mas ainda não conheciam. Outros que já conhecem, porque quanto mais a gente conhece, melhor, quanto mais conhecimento e aprendizado, melhor, né? Okay. Bom, quando se fala em inteligência, estamos falando da parte cognitiva do cérebro. Estamos falando dessa parte lógica do cérebro, né? Quando nós pensamos em emoções, nós estamos falando dos sentimentos, das nossas reações, a tudo que nos cerca no dia a dia. O que aconteceu, Márcia? Há cerca de 20 anos atrás, os estudiosos começaram a compreender que não era só o QI, não era só a capacidade cognitiva, mas sim existiam outros fenômenos que levavam as pessoas a terem sucesso ou não. Foi aí que surgiu a abordagem da inteligência emocional, que é uma abordagem científica que une essa inteligência, a parte cognitiva, com também as emoções. E se juntam e trazem informações e conhecimentos. Hoje, o grande desafio é dizer para todas as pessoas: você nasceu inteligente emocionalmente. Essa é a grande questão. Então, não há na Terra uma pessoa que não tenha inteligência emocional. É isso que a ciência já comprovou. Qual que é a diferença, então, Campos? A diferença é o desenvolvimento de um de outro. Porque no berço nós não nascemos com a inteligência, nascemos com a inteligência emocional, mas não com a educação dela. Isso é feito ao longo do tempo.
Então, o ambiente, a criação, Sim. tudo que a gente vai vivenciando ao longo do nosso tempo, né, da nossa existência, vão contribuindo para que ela se desenvolva ou não. Sim. Não é? Para você ter uma noção, na ciência, nós temos que o QI vai até os 27, 28 anos, o desenvolvimento do QI. Mas da inteligência emocional até o último dia de vida. Existem situações emocionais que podem acontecer em nossas vidas a qualquer momento, em qualquer idade. Ah, sim. Por isso que, à medida que os desafios emocionais vão surgindo, nós vamos sendo, de certa forma, confrontados com a nossa capacidade, o nosso desenvolvimento emocional. Verdade. O que caracteriza, ou quais são os aspectos mais importantes a gente observar na inteligência emocional, José Campos? Excelente pergunta. Considero você muito inteligente. Muito obrigada, mas eu li antes também de vir para cá. Né? Olha, na abordagem científica que nós utilizamos na Academia de Liderança Latino-Americana, o primeiro pilar é o autoconhecimento. Então, eu fiz um programa onde me perguntaram assim, qual é a competência mais importante que se tem hoje para o mercado de trabalho ou para qualquer outro segmento? Eu diria o autoconhecimento. Então, você se conhecer é fundamental. Conhecer as áreas que você está vulnerável, as áreas que você tem de ponto forte emocional, isso é fundamental. O outro, Márcia, eu diria assim, é como gerenciar isso. Como administrar um momento onde você recebe um vento forte emocional, quando às vezes as suas expectativas não são correspondidas. Como administrar isso? Né? Eu dou um tempo, digo para a pessoa, me dá um tempinho para pensar e responder, ou eu respondo de pronto, o que eu faço? Então, essa parte do gerenciamento. Né? E o terceiro pilar, que eu acho fundamental, é a tomada de decisão. Né? Como tomar essa decisão de forma mais eficaz? Eu tenho opção A, opção B, opção C, D, F, enfim. Qual é a decisão mais acertada? Então, a inteligência emocional, ela está estruturada em cima desses três pilares, dessas três colunas. Muito interessante. Tem até uma pergunta aqui, a gente está falando para você, né, que a gente está nessa sexta-feira ao vivo, você pode mandar suas perguntas pelo WhatsApp da Rede Super, pelo e-mail, semprefeliz@redesuper.com.br ou pelo telefone também, você que não está aí ligadinho à internet, 3209-3301. E tem já uma pergunta que eu vou passar para você. Sei que a gente geralmente gosta de conversar bastante primeiro, entender primeiro, para que de repente você nem precise mandar sua pergunta, né? Mas é bom também já mandar, porque você vai respondendo e já também nos ensinando mais sobre esse assunto. Como posso desenvolver a minha inteligência emocional e aplicá-la em minha profissão de forma eficaz? É o Sidney Santana do Mato Grosso. Beijo, Sidney, para todos vocês aí do Mato Grosso. Sidney, a primeira coisa que eu poderia te sugerir é fazer um mapeamento dessa inteligência emocional. É muito difícil você desenvolver algo que você ainda não conhece completamente. Então, existem ferramentas como a que nós utilizamos, chamada 6 Seconds. Ela te traz um mapa, um relatório, gráficos, de como a sua inteligência emocional está naquele momento. Né? O segundo é contratar um bom coach, isso ajuda, porque muitas vezes nós não percebemos os excessos. É uma constatação, Márcia. Nós precisamos do outro. O outro é que nos dá, de certa forma, um feedback, um espelho e os excessos. Porque uma das coisas que na inteligência emocional é prejudicial são os excessos. Né? Então, no momento que há um mapeamento, você faz esse mapeamento e aí você se disciplina, busca essa disciplina. Né? Então, a inteligência é uma questão de educação para o resto da vida. Com certeza. Sempre. Bom, esses excessos que você está falando são o quê? Excesso de intolerância? Qual tipo de excesso que você está falando? Por nos relacionamentos, a gente vê, como você disse, que existem pessoas que são demitidas, são capacitadas, têm currículos maravilhosos, mas são demitidas por falta de inteligência emocional, porque a inteligência emocional dela não está desenvolvida adequadamente, né? Como ela seria necessária para aquela função. Para todos nós, em todas as funções, a gente precisa dela, mas em algumas funções, mais ainda. Né? Aquela pessoa que está ali atrás do computador o tempo todo, digitando, ou com um trabalho burocrático, muitas vezes ela não precisa
precisa mostrar, ou os patrões, ou os chefes dela não conseguem nem ver direito qual o nível de inteligência emocional dela, porque não requer dela relacionamentos. Sim. Outras pessoas que lidam com o público, que lidam com mais pessoas, com equipe, essa questão interdisciplinar, elas vão ter que mostrar muito mais ali. Outras que ocupam cargos de liderança também, não é? Muitas vezes são opressores com seus liderados. Queria que você desse exemplos práticos para a gente entender, tanto no trabalho quanto em casa também. Quais seriam os sintomas, né, de que a inteligência emocional está precisando ser mais desenvolvida? Ok. Quando nós pensamos no QI, nós estamos pensando no desenvolvimento muito individual, nós estamos pensando nessa pessoa com uma capacidade matemática, uma capacidade de raciocínio bem acentuada. Quando nós pensamos no QI. Quando nós pensamos no quociente emocional, nós vamos sempre colocar o outro dentro dessa relação. Então, no momento que alguém sinalizou, alguém não respondeu do jeito que você esperava, tem alguma mudança no olhar do outro, as relações estão começando a ficar estremecidas. Todo mundo dentro de uma empresa sabe quando o clima, né? Eu, como consultor de empresa, eu chego em algumas empresas, as pessoas dizem assim, olha, dá uma olhada no climão, né? Olha o clima que está aqui. Porque não há nada de errado em uma pessoa ter autoridade, mas ser autoritária é o excesso. Não há nada errado de uma pessoa ser gentil, bondosa, colaborar com os funcionários, etc. Mas o excesso, muitas vezes, faz com que essa liderança esteja comprometida. É verdade. Né? Em casa, por exemplo, na família, é muito bom você ter empatia, você ouvir o outro. Né? Empatia é uma competência emocional. Né? É muito bom você ser sinérgico, é bom você ser... vamos colocar aí uma pessoa que não consegue dizer não, aceita tarefas dentro da empresa ou tarefas dentro de casa e fica sufocando os sentimentos. Às vezes está sobrecarregada, não está dando conta, não consegue dizer, olha, não vai colocando isso em cima da minha mesa porque eu não vou dar conta. Chefe, eu posso falar uma coisa? Me dá um tempo para entregar esse projeto. Então, por exemplo, a assertividade também é uma competência emocional. Então, a pessoa tem dificuldade de dizer sim, tem dificuldade de dizer não. Às vezes, quando diz não, com aquele jeito que estremece tudo. A forma também, né? Você pode dizer não sorrindo, é o que nós ensinamos. Você pode dizer não sorrindo, você pode dizer sim. Não é sim, 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 sim. E a Bíblia é realmente uma fonte, né? Quando nós lemos lá que a sua palavra deve ser sim, sim e não, não. Né? Tudo que vem depois disso provém do maligno, porque tem pessoas que não conseguem mesmo. É verdade. Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui, vou para a cozinha. Só ler uns recadinhos rapidinho aqui do WhatsApp. A Débora Samanta de Cantagalo, Rio de Janeiro, na região serrana, faz uma pergunta para você que eu vou pedir para você esperar, tá, Débora? Quando a gente voltar da culinária, o José Campos vai responder a sua pergunta. Tem a Bianca de Nova Serrana, Minas Gerais, também perguntando como controlar o transtorno da ansiedade. Né? Não é nosso tema hoje, seria para a Carla, né? Esposa do José Campos, que é psicóloga. Mas, de qualquer forma, você precisa de ajuda, não é? Bianca, procurar ajuda mesmo de um profissional, uma ajuda espiritual também, para você controlar o transtorno de ansiedade. A gente está preparando um programa muito bacana sobre isso, tá bom? Fica ligadinho aqui também. A Gisele de Laranjal Paulista, São Paulo, diz que o assunto de hoje é muito interessante. Gostaria que eu mandasse um abraço para os filhos Fernando, Gabriel e Giovana e para o marido Fernando, que estão assistindo o programa com ela. Obrigada, beijos, querida. Deus abençoe muito vocês aí de Laranjal Paulista. A Laiane Alice, de Perdizes, Minas Gerais, está pedindo oração para o Vitor Hugo, que está com tumores no pulmão, no pescoço, e agora está desenganado pelos médicos. Ele só tem 3 aninhos de idade. Vamos orar, viu, Laiane, por ele, para que Deus possa agir, atuar na vida dele aí, fazer o milagre que ele precisa, viu, querida? E o Davi Reis, de Pedra do Sino, ligadinho, abraço para todos vocês aí. E ele pede para orar pela vovó dele, a Zila, que está com uma cirurgia marcada segunda-feira. Tem outras perguntas e recados também pelo telefone, então eu não quero acumular aqui, né? Por isso que eu vou para a cozinha e acumulo, não consigo no final responder. Vou tentar responder todos hoje, vou ver se eu consigo. Eu espero que não, né? Porque quanto mais chegarem, melhor sinal de que as pessoas estão assistindo e estão gostando, né? E estão aprendendo com a gente, né, José Carlos? José Campos, com você, na verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei.
Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.